Bom dia, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar a respeito de crase, tá? A crase, ela é a fusão, é a junção de duas vogais, tá? Um A mais um A. A primeira vogal, geralmente, nós chamamos de preposição, tá? E a segunda de artigo definido feminino, ok? E ela é indicada pelo acento grave. Qual que é o acento grave? É justamente esse acentinho aqui, ó. Esse acento nós chamamos de acento indicador de crase, tá? Que é quando há essa junção. Vamos lá. O artigo feminino a ou as. Fomos à escola. Esse a é a preposição que acompanha o verbo ir, tá? Aqui no caso representado por fomos, nós fomos. E esse outro a aqui que acompanha a palavra escola, tá? Substantivo feminino. Então, em frente ao substantivo feminino, podemos colocar o artigo feminino definido a. Fomos à escola. Fomos à escola, tá? E o a dos pronomes, outro casinho, o a dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo. Entreguei os documentos a quem? A aquele senhor. Então, esse a, tá? Esse a que acompanha o verbo entregar, que entrega alguma coisa a alguém, ok? E aquele que é o pronome demonstrativo, aquele senhor. Então, fica aquele senhor, tá? Também usa-se crase no a do pronome relativo a qual, as quais. A casa a qual comprei há muitos anos foi demolida. Esse a aqui, tá? No caso, tá substituindo, tá acompanhando a palavra casa. E esse a qual é o pronome relativo, tá? Que acompanha o quê? Esse a aqui acompanha o pronome relativo qual. Espera um pouquinho, professora, agora ficou difícil. Tá, eu sei que ficou difícil. Primeiro, vamos fazer alguma coisinha assim de recordação, tá? Pronome relativo. O que é a palavra relativo? É um parênteses, vamos fazer um parênteses na crase. O que é um pronome relativo? O pronome, a gente sabe que é a palavra que geralmente substitui um substantivo, tá? Ou uma palavra que já foi expressa no texto. Ok, então, um exemplo. Eu fui à farmácia, mas na farmácia não encontrei o remédio de que eu precisava. Eu fui à farmácia. A farmácia não está repetitivo, então por isso que nós usamos o quê? Um pronome, tá? Um pronome. Fui à farmácia, mas nela não encontrei o remédio de que precisava. A mesma coisa aqui, ó. Esse qual, ele relativa, tá? Ele funciona com uma junção. Ao invés de eu falar a casa que comprei há muitos anos foi demolida, esse qual aqui está substituindo a palavra casa, ok? Então, ele está relacionando a palavra casa ao final da oração. A casa, qual casa? A qual comprei há muitos anos foi demolida. Ok, então aqui no caso, deixa eu colocar um pouquinho para frente. A casa a qual comprei há muitos anos. Juntaram-se a preposição a, tá? Com todo o pronome relativo a qual. E aí, você pode verificar o quê? O acento indicador de crase e a crase. A casa a qual comprei há muitos anos foi demolida. A regência de alguns verbos exige a preposição a, tá? Isso aqui de regência eu só vou pincelar agora porque o assunto é crase, mas nós vamos ter uma aula só de regência verbal e nominal. Alguns exemplos. Fui à feira. Peça à sua mãe que lhe conte uma história.
referir-me à sua atual situação. Então, quem vai a algum lugar. Quem pede, pede a alguém alguma coisa. Então, pedir à sua mãe. Quem se refere a alguma coisa. Referir-me à sua atuação. Então, nós percebemos o quê? Que aqui a crase, aqui a crase e aqui a crase. Certinho? Ok, agora vamos ao casos em que não ocorre a crase de jeito nenhum, tá? Antes de substantivos masculinos, não assisto a jogo de futebol. O é. Esse a aqui, o que é, professora? Esse a é justamente a preposição que acompanha o verbo assistir, no sentido de ver, tá? Não assisto a jogo de futebol. Ok? Por que não vai crase? Porque aqui, jogo é masculino. A com o daria ao. Não assisto ao jogo de futebol. Portanto, jogo sendo masculino não admite o quê? O que, gente, que não admite? O artigo feminino definido a, tá bom? Antes de verbos. Assim que cheguei em casa, começou a chover. Chover é verbo. Começou o quê? A chover é apenas preposição. Então, se tem só a preposição, desculpa aqui, saiu ruinzinho. Vou pôr aqui em cima, ó. Se há só a preposição, não vai a crase. Por quê? Porque não houve junção com nada. Chover aqui, ó, sem nada, sem o artigo definido feminino, tá? E também nem pode ser masculino. Assim que cheguei em casa, começou ao chover, sem sentido nenhum. Antes de artigo indefinido, uma, uns, umas, ok? À noite, aqui tem crase, depois eu explico o porquê de haver crase aqui. Não iremos a, tá vendo o verbo ir, quem vai a algum lugar. Não iremos a uma, esse uma aqui funciona como o artigo indefinido. Vocês viram a diferença no artigo definido? Sim, à noite iremos à festa. Como esse é um artigo indefinido, indefinido por quê? Pode ser qualquer festa, não necessariamente uma festa específica, tá? Ele não especifica qual é a festa. Não iremos a uma festa, não vai a crase. Antes de pronome indefinido. Pronome indefinido, todo, todos, toda, todos, toda, todas e assim por diante, tá? Depois a gente pode até retomar para vocês saberem uma listinha dos pronomes indefinidos. Desejo a todos. Quem deseja alguma coisa a alguém. Então, esse a aqui é só a preposição que acompanha o quê? O verbo desejar. Desejo a todos boa viagem. Esse todos aqui é justamente o quê? O pronome indefinido. Antes de pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo e de alguns pronomes de tratamento que não admitam artigo, que não admitem o artigo. Pronomes pessoais: eu, tu, ele, nós, vós, eles, do caso reto. Do caso oblíquo: me, te, se, a, e assim por diante, tá? Aqui, dei um presente a quem? A ela. Pronome pessoal. Opa, desculpa, gente. Pronome pessoal do caso reto. Ela. Esse a aqui, dei um presente. Dei o quê? Um presente a quem? A ela. Então, esse a, mais uma vez, é a preposição que está acompanhando esse verbo, o verbo dar. Nesse caso, ele admite essa preposição, tá? Todos se dirigiram a mim. Quem se dirige a alguém. Aqui é pronome pessoal
do caso reto. Aqui é o pronome pessoal do caso oblíquo. Pronome pessoal do caso reto, porque funciona como, geralmente substitui o sujeito e aqui geralmente substitui o objeto, tá? Contei meus planos a Vossa Majestade. Vossa Majestade é um pronome de tratamento. Logo, contei meus planos a quem eu contei? A Vossa Majestade. Então, não admite crase, tá? Outro caso aqui. Quando o aparece antes de uma palavra no plural, dando um sentido genérico, ele se referiu a... Quando o A aparece antes de uma palavra no plural, dando sentido genérico, ele se referiu a mulheres, ó. Mulheres estranhas. Quais mulheres? As mulheres estranhas, mas não é a uma mulher, tá? Específico. Então, de quem se refere a alguém. Então, esse aqui acompanha, é a preposição que acompanha o verbo referir-se, tá? Nas expressões formadas por palavras repetidas. Cara a cara, frente a frente, ok? Beleza até aí? Muito bem. Depois na aula, claro que nós vamos tirar as dúvidas, tá bom? Agora eu vou fazer uma pausa para poder passar para outra página, tá? Aguardem só um minuto. Oi, gente, voltei. Seguinte, casos em que o uso da crase é obrigatório, tá? Nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas femininas. O que são locuções adverbiais? Quando existe mais de uma palavra, tá? No caso, locuções adverbiais, mais de um advérbio, tá? E prepositivas, quando existe o quê? Mais de uma preposição, e conjuntivas, mais de uma conjunção no feminino. Então, a parte, às vezes, a proporção que, em frente a, à espera de, à medida que, ok? Mas, como toda regra tem exceção, uma exceção aqui. Locuções adverbiais femininas que indiquem instrumento não levam o acento da crase. A máquina, a bala, a mão e assim por diante. Ah, escrevi uma carta à mão. Não leva crase, ok? Nas expressões à moda de e à maneira de, mesmo quando subentendidas. Aqui as pessoas se confundem muito, tá? Porque o quê? Porque por vezes aparecem palavras masculinas. Olha aqui um exemplo. Usava sapatos a Luís XV. Ué, professora, mas Luís XV não é masculino? Sim, mas tá subentendido aqui, ó, gente. Tá subentendido que é a moda ou a maneira, tá? Na indicação de horas, o avião chegará às 15 horas. A nossa aula na ETEC começa às 19 horas, ok? Caso facultativo. Vocês já devem ter ouvido falar em ponto facultativo. Facultativo é uma expressão que quer dizer o quê? Fica a critério de quem vai usar, tá? Se quer ou não usar. Se usar, tá certo. Se não usar, também está certo, tá? Nesse caso, a gramática faculta o direito de usar ou não a crase. Vamos lá. São casos em que pode ou não ocorrer a crase, antes de nomes femininos. Não conte isso a Carla. Não conte a quem? Alguém. Seria a Carla. Então, aqui pode ser usado. Eu aconselho, gente, para evitar ambiguidade, ou seja, para evitar duplo sentido, eu coloco sempre a crase.
tá? Porque, por exemplo, não conte isso a Carla. Se não houvesse crase, pareceria apenas o quê? Não conte isso a Carla. Pareceria só um simples artigo definido feminino, tá? E para os mais despercebidos, pode causar confusão. Então, nesse caso, eu aconselho a usar, ok? Mas não fique errado se não usar. Deixar bem claro, tá? Antes de pronomes possessivos femininos, obedeço. Quem obedece, obedece a alguém. Ó, a preposiçãozinha aqui. E esse a aqui, tá? Pode ser com crase, é a minha mãe. Por quê? Porque em frente de minha, pode usar o artigo feminino definido a, tá? Obedeço a minha mãe. Depois da preposição até. Fui até a escola. Engraçado, nesses dois casos, eu aconselho, para evitar ambiguidade, usar a crase. Já nesse, fui até a escola. Não há necessidade, fui até a escola. Simples, você não precisa colocar fui até a escola. Claro que se você colocar a crase, você não usa esse daqui, ok? Fui até a escola. Quando eu estou escrevendo, quando eu estou redigindo, seja qualquer tipo de texto, eu não coloco crase nesse sentido, ok? Vamos lá. Casos especiais. Antes da palavra casa. A palavra casa, no sentido de lar, residência, não admite uso de crase. Portanto, mas no caso, se ela vier determinada, aí sim ela leva a crase. Por exemplo, voltei à casa depois do trabalho. Voltei para casa depois do trabalho. Casa, no sentido genérico. Lar, residência, ok? Agora, se eu especificar, vou à casa de meus pais nas próximas férias, você está especificando o quê? Vocês estão especificando o quê? Qual é a casa que vocês vão? Casa do, ou dos, ou de meus pais, tá? Voltei da casa de meus pais. Faz essa lógica, tá? Que aí, ó, voltei da casa, o da é o de mais o a, então admite o artigo. Admitindo o artigo, tem a preposição mais o artigo. Aí sim, voltei da casa de meus pais nas próximas férias. Vou à casa de meus pais nas próximas férias. Antes da palavra terra, também, a palavra terra no sentido de chão, firme, também não admite o uso de crase. Se a palavra terra vier determinada, leva sim o acento indicador de crase. Depois de meses no navio, os marinheiros voltaram à terra. A terra o quê? Ao chão firme, tá? Agora aqui, regressarei à terra dos meus avós. É terra firme que estou falando aqui? Não, não é terra firme, tá? É simplesmente o quê? Eu estou, o quê? Especificando a qual terra eu voltarei. Dos meus avós. Aliás, no caso, regressarei, voltarei, tanto faz, tá? Aqui, se estivermos em dúvida, se estivermos em dúvida quanto ao emprego da crase, basta recorrermos a 3 regras básicas. Primeira regra, troca-se a palavra feminina por uma masculina correspondente. É aquele caso que eu te falei. Vou à feira, ela visitou a irmã. Vou ao cinema, ela visitou o irmão. Vamos explicar aqui. Vou a algum lugar. Qual é o lugar? A feira. Vou a algum lugar. Qual é o lugar? Cinema. Então, esse a aqui é da preposição que acompanha o verbo ir, mais o artigo feminino definido feira, ok? Vou ao cinema. Desculpa. Esse a é a preposição que acompanha o verbo ir, no caso, o verbo vou, tá? O vou já conjugado, bonitinho, no presente do indicativo, e o acompanha o quê? O cinema, que é o artigo definido. Vamos voltar aqui para o exemplo de cima. Ela visitou, que visitou quem? A
irmã. O verbo visitar aqui não admite a preposição, então esse a aqui é apenas o artigo que acompanha o quê? O substantivo irmã, a palavra irmão. Irmã. Mesma coisa que ela visitou quem? O irmão, tá? Ela visitou quem? O irmão. Mesmo verbo, visitar, não admite preposição, então esse o aqui, óbvio que esse o só pode ser o artigo definido masculino, tá? Porque não existe preposição o, ok? Vamos dar mais uma pausa, tá? E eu continuo daqui a uns 30 segundos. Oi, gente, voltei. Vamos lá para a segunda regra, tá? Troca-se o a craseado por para a. Irei à Argentina, irei a Portugal, irei para a Argentina, irei para Portugal, ok? Não para a Portugal. Não tem sentido, erradíssimo. Então, irei à Argentina, ok? Irei para a Argentina, irei para Portugal. Irei à Argentina, ok? Quem vai a algum lugar, então a da preposição, mais o a do artigo, que acompanha a palavra Argentina, tá? Aqui esse a é só a preposição. Irei, tá? Que acompanha o verbo ir, irei a algum lugar. Aonde? Para onde? Para Portugal, tá? Aqui não admite nenhum artigo. Para o Portugal? Não. Nesse aspecto, não. Irei para a Argentina, irei para Portugal. Certinho? Terceira regra. Troca-se cheguei de por a e cheguei da por a. Então, cheguei de Belo Horizonte, irei a Belo Horizonte. Você não fala cheguei da Belo Horizonte, cheguei de Belo Horizonte, irei a Belo Horizonte. Cheguei da Bahia, irei à Bahia. Mais uma vez, entrando a lógica. Quem chega de algum lugar, tá? Então, a preposição de, mais o artigo a, que acompanha o quê? A palavra Bahia. Irei à Bahia. Quem vai a algum lugar. Então, esse a com crase é a preposição que acompanha o verbo ir, mais o artigo que acompanha a palavra Bahia, tá? Agora, só dando uma pinceladinha, aproveitando que estamos aqui, tá? Vamos nessa. Ó, o emprego de a com H e o do a sozinho, tá? Essas duas formas, em relação ao tempo, têm o seguinte uso. O a com H é quando é passado, é usado no sentido de tempo decorrido, tá? Que é o verbo haver. Não o vejo há 3 semanas. Passado, indica o passado. O a, este a aqui, é usado no sentido de tempo futuro. Funciona como uma preposição. Daqui a 5 dias, vírgula, retornaremos ao trabalho. Tá certo, gente? Então, o a com H é sentido de passado. E o a sem o H, sem o a puro, é o sentido da preposição. Aqui é o do verbo haver, tá? E aqui é da preposição a. É passado e futuro, ok? Só para te dar uma pinceladinha, que às vezes pode ter alguma dúvida, vocês vão escrever alguma coisa que precise usar, agora vocês pelo menos já sabem quando usar, ok? Então, daqui a pouco eu vou postar alguns exercícios para vocês fazerem de colocação de crase ou não, tá bom? Por hora, a explicação termina por aqui. Claro que na plataforma, durante a nossa aula, vou tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, porque crase não é algo difícil, porém é algo que vocês têm que pensar antes de usar, tá? Ou não usar. Beijinho, até daqui a pouco com os exercícios.